peço uma salva de palmas para Fernando Bittencourt. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Ok, pessoal, bom dia. Não sei se você já fez a pesquisa, Cristóvão, mas eu queria saber aqui de vocês quem é que trabalha ou tem relação direta ou indireta com a radiodifusão. Levanta a mão, por favor. A maioria, né? Quem tem relação com telecomunicações e quem especificamente trabalha na área que nós chamamos hoje de digital, quer dizer, essa parte de internet, OTT, exclusivamente nessa área. Ou também nessa área, vamos dizer assim, né? Ok. Bem, o Cristóvão me pegou aqui desprevenido, porque eu estava, há uma semana atrás, em Amsterdã, e ele me ligou dizendo o seguinte: você quer moderar um painel? Eu falei, sim, tudo bem, eu vou moderar. Eu falei, mas então quem é que está participando do painel? Não tem ninguém. Ou seja, eu tive que inventar o painel aqui, porque, na realidade, não tinha nem os panelistas. Mas tudo bem, para mim é um prazer estar aqui. E o que eu vou fazer, como eu tive pouco tempo para preparar, aqueles que estiveram na SET, de alguma maneira, vocês vão ver de novo uma apresentação que eu fiz lá, que, na realidade, é um levantamento sobre a situação de mídia nos Estados Unidos. E aí eu resolvi acrescentar, além da questão do levantamento de mídia, da pesquisa, né, alguns pontos que eu vi lá no IBC e que tem a ver com a questão de mídia, com broadcast, com radiodifusão, com OTT. No final, vocês vão ver. Então, começando o levantamento. Esse levantamento ele tem a ver com... ele cobre os Estados Unidos exclusivamente. Não cobre o Brasil nem a Europa. Mas eu diria que a gente sabe, né, que as coisas mais ou menos acontecem muito similarmente no mundo inteiro atualmente. E aqui é o primeiro eu vou botar meu relógio aqui, porque eu queria controlar o tempo. Mas eu prefiro eu mesmo saber. Então, aqui é a primeira indicação de evolução do tempo gasto com das pessoas. Está em inglês, porque foi o levantamento que eu consegui. A minha apresentação está toda em inglês. Não deu tempo de passar para português. Mas aí vocês veem que a evolução, há uma pequena perda ao longo dos últimos anos o que eles chamam de live TV, né? Radiodifusão convencional, tradicional, e outras mídias crescendo. Isso nos Estados Unidos, né? E aqui, por faixa etária, vocês veem que, mais ou menos esperado, né? As pessoas de mais idade permanecem assistindo televisão, mas as pessoas, os milênios, né, aqueles mais novos, estão vendo cada vez menos a televisão tradicional. As pessoas de menos idade veem muito pouco a televisão tradicional nos Estados Unidos. Aqui, comparando, novamente, por idade, aqueles que assistem, usando a Netflix como referência, né, que é um típico conteúdo OTT de internet, vocês veem que as pessoas mais novas assistem muito mais a Netflix do que a televisão, do que os mais velhos, né? E, ao contrário, as TVs tradicionais, os mais velhos veem muito mais. Aqui um outro corte, né, que é a evolução de 2014 para 2016 em relação ao consumo do que eles chamam digital, porque eu acho que ainda é uma terminologia... Isso tem que ser mudado de alguma maneira, porque hoje tudo é digital, né, mas ainda continuam chamando digital aquilo que não é TV tradicional. A internet, o OTT, o VOD. Mas, então, aí você vê que tem um crescimento do digital em 2 anos, significativo, né, e uma redução no consumo de televisão tradicional. Nos Estados Unidos, de novo, né, só sublinhando isso.
Aqui um outro corte, de uma outra visão, né, de puridade, de como as pessoas gastam o seu tempo consumindo mídia. E aí que você pega, no exemplo de cima, as pessoas mais velhas, que, evidentemente, continuam, né, com seu hábito tradicional de ver televisão, e os mais novos aqui, os milênios, né, que assistem conteúdo, mas no smartphone. Maciçamente no smartphone e no computador. Na TV, é bem menos, né? A TV tradicional. Aqui uma outra visão de mobile, vídeo no mobile, né? Crescimento... Opa, desculpe. Voltando aqui. Aqui. Novamente, você vê o crescimento do vídeo, a previsão, o crescimento para 2016 e a previsão para 2022. Quer dizer, há uma previsão grande de cada vez mais. Isso é uma coisa mais ou menos que todo mundo sabe, né? Mas é bom verificar uma pesquisa de uma entidade bastante confiável, que é essa BI Intelligence, onde a previsão é de que o consumo de vídeo nos mobiles vai crescer. O que é vídeo no mobile cresce de uma maneira muito forte. E aqui é o crescimento da banda larga, da penetração da banda larga em casas, em lugares, né, casas onde você só tem banda larga, quer dizer, casas que só têm contato de banda larga. Não tem cabo, nem tem TV aberta. Ela só tem banda larga, e nessa banda larga ela, evidentemente, consome tudo que vem para a banda larga. Mas vocês veem que o crescimento é impressionante, né? Hoje, a previsão já em 2018, casas que só têm banda larga. O que é interessante é que há uma tendência, não tá aqui, mas a gente tem visto isso em várias palestras, e agora no IBC falaram muito, que a quantidade que tem de casas que têm banda larga mais TV do ar está crescendo também. As pessoas estão descobrindo a TV do ar, porque é de graça, e aí, adicionado com a banda larga, a pessoa tem todo um conteúdo, uma quantidade de conteúdo ao vivo e de entretenimento por demanda a custos mais baratos do que assinar uma TV a cabo. Então, vocês vão ver aí a TV a cabo caindo, né? E a banda larga, né? Os lares com banda larga crescendo. Então, há uma tendência. Esse pessoal aqui, muitos estão complementando a banda larga com o sinal do ar. Isso é uma notícia boa, vamos dizer assim, para a TV aberta, né? E uma notícia ruim para a TV paga. A TV paga, pelos custos, as pessoas estão descobrindo que é muito caro para receber 200, 150, 200 canais e assistir 3, 4, 5. Eu vi uma palestra no IBC que alguns deles, né, de TV a cabo, disseram, não, ninguém assiste só 3, 4, 5, as pessoas assistem 40, 30. É polêmico, né? Mas eu acho que a tendência é a pessoa assistir mesmo 4, 5, aqueles que ela gosta mais, e aí descobrir que está pagando muito caro para ver pouco. Então, acaba resolvendo, aqueles 3 ou 4 estão disponíveis na TV banda larga, o cara paga muito menos e continua assistindo aquele conteúdo. Aqui é o que essas empresas gastam para produzir conteúdo. Isso foi em 2015. Então, você compara aqui quem gasta mais para produzir conteúdo é a Disney, a Universal, a Netflix, aqui em quarto lugar, a Amazon. Então, você tem aqui uma comparação de quanto essas empresas estão gastando por ano. A Netflix, isso em 2015,
Depois eu levantei, a Netflix vai gastar, em 2018, a previsão é 8 bilhões, ela vai dobrar esse valor aqui, quase. E interessante também comentar que a Disney, que hoje em dia está dentro do pacote Netflix, como aqueles que têm Netflix sabem que tem conteúdo Disney. A Disney vai sair da Netflix e vai abrir o seu próprio OTT. Acho que já está fazendo agora isso, no próximo ano. Aqui é um dado interessante, né, de que essas mídias sociais todas, Twitter, Facebook, desculpe. Essas mídias sociais, como o Twitter, Facebook e Snapchat, eles todos estão assinando contratos de exclusividade com conteúdos. Então, por exemplo, a NFL, você já assiste no Twitter. Esses outros conteúdos todos, NBC, Disney, já estão sendo... Isso é algo muito interessante de ficar atento, porque é a força dessas redes sociais começando a interferir e a descobrir que o importante é ter conteúdo e assinando conteúdo de exclusividade, e o conteúdo esse que você só assiste se tiver através da rede social. Então, acho que isso aqui é um dado bastante estratégico, vamos dizer assim, de analisar o que está acontecendo no mercado. E aqui é um complemento de um dado de quando foi 2014, 2015 e 2016, de advertisement, né? Venda por advertisement, comparando essas mídias. Você vê que a Google é disparada, né? Aquela que mais tem faturado com advertisement na mídia digital, seguido do Facebook, né? E Comcast aqui, que é uma mídia tradicional de cabo, né? Mas o importante aqui, quer dizer, esses dados mostram o quanto... Isso é o que eles descobriram, porque o Facebook, a gente sabe, né? É difícil descobrir qual é o faturamento deles, né? Por exemplo, no Brasil, ninguém consegue saber direito. Então, esse é o dado que eles têm e mostra que na realidade, essa mídia digital, quem está ganhando dinheiro é Facebook, é Google, é Amazon, é Apple. Esses caras praticamente tomam todo o dinheiro de advertising do mercado. É sabido que o dinheiro de mídias tradicionais, quando elas vão para a mídia digital, o dinheiro de advertising é pequeno, é muito pequeno. Todas as empresas produtoras de conteúdo não têm ganho dinheiro ainda com advertisement, né, na área digital. Aqui é um outro dado comparando o consumo, né, de mídia de consumo nessas diversas mídias, né? A TV com uma queda e o digital com crescimento, sendo que o crescimento maior é esse aqui, que é o mobile. Então, tem uma queda da TV, uma queda do rádio, mídia impressa caindo, digital crescendo. Na realidade, o único que cresce é o digital. Aqui é uma notícia boa para quem é da área de TV tradicional, que, apesar da queda de audiência, que se reflete muito mais nos jovens, né, que estão vendo menos,
mas o faturamento não tem caído. O faturamento tem se resistido aqui, o faturamento da mídia tradicional, ao longo dos anos. Apesar de não ter crescido, mas não caiu. E aqui o crescimento da mídia digital, que já está ultrapassando esse ano o faturamento da mídia tradicional. Como a mídia tradicional não está caindo, a interpretação aqui é que novo mercado, novos anunciantes estão vindo. Vou passar rápido aqui. Isso aqui é uma previsão, eu não gosto muito dessa comparação, porque ela meio que exclui, ela não... Na realidade, as mídias se superpõem, né? Mas aqui elas estão somando 100, e aqui a previsão é de que, no ano 2000, era isso, deixa eu voltar aqui, o ano 2000 era isso, 80% para TV. Em 2015, já caiu para 50%, e a previsão em 2030 é cair mais. Eu acho que isso aqui tem que ser olhado com muita reserva, porque, na realidade, isso eu não acho que soma 100, na realidade, soma mais de 100, né? Mas, enfim, essa pesquisa mostrou isso. Eu vou passar rápido, porque eu já estou meio atrasado aqui, falar algumas coisas sobre o IBC. Isso aqui foi um dado que foi colocado lá, que eu achei interessante, que, em 2020, mais de 50% do tempo das pessoas serão gastos assistindo conteúdo móvel. Mais de 50% conteúdo sob demanda. E mais de 50% conteúdo sob controle. Eu não entendi bem isso aqui, mas eu entendo que seja a opção de on demand, né? As novas mídias todas estão indo para IP, né? Evidentemente, todos os novos, os poucos, né, sistemas de transmissão digital pelo ar já serão em IP, e aqui o mais adiantado deles é o ATSC 3.0, já todo em IP, e o 5G, evidentemente, é IP também. Aqui é isso que foi falado bastante hoje de manhã aqui, que é a vocação, vamos dizer assim. A vocação da televisão broadcast, da televisão tradicional, o custo é muito baixo. Quando ela atinge milhares de pessoas, que a vocação dela é para isso, o custo por pessoa, evidentemente, é baixo. À medida que a audiência começa a cair, o custo da televisão é muito alto. O que eu diria é o seguinte, daqui a alguns anos, hoje, daqui a cada vez mais no futuro, não tem sentido alguém estar no ar para ter 0,1, 0,2 de audiência. Eu acho que isso aí talvez seja o grande ponto de discussão, é polêmica, é político, mas o fato não haverá mais sentido daqui a alguns anos uma televisão estar no ar, ocupando um espectro e tendo 0,1, 0,2 de audiência. Quem estiver no ar é para ter audiência alta, para atender a milhares de pessoas, para justificar o custo do espectro e o custo da distribuição. Quem tem pouca audiência tem que passar para a distribuição ATT, porque o custo é o custo mais viável, mais adequado. Ao mesmo tempo, ao contrário, a distribuição por banda larga, quando ela é simultaneamente para milhões de pessoas, ela é muito cara. A tendência da banda larga é atender mais a segmentos menores, cada vez menores. Então, tem aí vamos dizer, uma acomodação do mercado, onde os sistemas digitais pelo ar ou pelo cabo, mas de forma linear, vão existir para atender a milhões de pessoas simultaneamente,
e os sistemas de banda larga para atender segmentados de uma maneira mais segmentada. E, evidentemente que isso aqui, essa linha é uma linha que vai variar de acordo com o mercado, mas o conceito é, quem está no ar é de 1 para N, é de 1 para milhões. Quem está distribuindo por banda larga é de 1 para 1. Aqui, falando um pouco sobre a evolução do 5G, né, foi muito falado lá, e uma coisa que eu não sabia, não sei se acho que a Liliana acompanhou também, é que já se fala muito no 5G em trabalhar modelo broadcast, modelo de 1 para N, usando o 5G. O que, para mim, foi... Esse estudo já está adiantado. Essa entidade aqui já está trabalhando bastante nisso, já estão criando padrões, o que de alguma maneira, é preocupante para quem é radiodifusão hoje, porque fica assim uma tendência de que a distribuição não estará mais na mão da radiodifusão. A radiodifusão, ok, produz o seu conteúdo, mas algum outro vai distribuir para ele. Aqui é um modelo, é só uma informação, né, que na Coreia do Sul, o sistema ATSC 3.0, que é um modelo novo de transmissão pelo ar, um novo padrão, já está no ar. Eles já estão transmitindo em várias cidades e eles querem oficializar isso na Olimpíada do ano que vem, a Olimpíada de Inverno. Isso aqui são algumas características do ATSC 3.0, que eu não vou me reter, mas é um sistema muito flexível, IP, móvel, banda larga, híbrida, ou seja, transmite pelo ar, transmite por terra pela banda larga, ou seja, é um sistema muito moderno, muito forte, e que combina o melhor do sistema banda larga pelo ar com aquilo que não tem sentido de ir pelo ar, vai pela banda larga. Então, é algo muito bem engenharado, né, para que haja uma combinação e uso melhor do espectro pelo ar. Aqui também só um diagrama do que eles pretendem fazer, né, que mais ou menos é isso que eu falei, transmitir móvel, fixo, banda larga, tudo ao mesmo tempo. Na China também há uma evolução para desenvolver um sistema híbrido também, onde o sinal vai pelo ar e pela banda larga simultaneamente, atendendo a móvel, com latência pequena, de uma maneira que seja imersiva. É um conceito de imersão, ou seja, alta definição, realidade virtual, tudo que for para imergir, para botar a pessoa imersa no conteúdo. Esse é um conceito que vai estar no sistema. E interatividade. Ou seja, esses são os conceitos. Os sistemas, eles estão desenvolvendo, na China, um sistema próprio de televisão, onde eles vão misturar esses conceitos, onde vão atender móvel, imerso, latência e interatividade. Aqui eu vou passar rápido, porque eu acho que não é... Na Europa também há uma previsão de um sistema para 2020, onde também eles vão mesclar sinal de altíssima definição pelo ar ou pela banda larga, com conteúdo pela banda larga, ou seja, uma combinação de conteúdos que, quando são necessários, serão pelo ar, quando não, pela banda larga. Aqui eu vou passar rápido. No Japão, a previsão é em 2020, né, onde eles vão estar com a Olimpíada, e eles pretendem, até lá, definir um sistema de padrão de transmissão digital pelo ar, no mesmo modelo também, usando também banda larga, um modelo híbrido. Aqui é um dado japonês, onde eles mostram a quantidade de TVs vendidas, a previsão, né, em 2000 atual, como é que está hoje, e a previsão em 2020 e 2021, onde aqui você tem
A TV 4K já vendendo mais do que HD, né? E aqui crescendo 8K e tal, o total de TVs vendidas. Uma outra... eu já estou... Quanto tempo tem? 5 minutos. Uma outra coisa que me chamou a atenção lá no IBC foi uma evolução muito grande de tecnologia para cinema. Ou seja, displays, telas que não são mais projeção. São telas LED com uma qualidade fantástica, com HDR, com resolução altíssima, economizando e mudando o modelo de projeção tradicional de sala de cinema. E eles mostraram lá alguns filmes, mostraram esse filme Planeta dos Macacos lá. Não sei se alguém que esteve no IBC teve a oportunidade de ver lá. A Liliana viu uma qualidade inacreditável, impressionante. Quer dizer, mostra que o cinema também está evoluindo. Quer dizer, aquela coisa de que o cinema vai acabar também, de que as pessoas vão ficar em casa vendo televisão. A qualidade do que eu vi lá é uma coisa incrível e realmente imbatível. Ou seja, eu acho que é a tecnologia ajudando a continuação do cinema, das salas de cinema, na evolução do processo, evidentemente, com todo o modelo de Windows, né, que eles têm hoje, onde eles mostram primeiro o filme no cinema e tal, mas mostrando que a tecnologia também está ajudando cada vez mais o cinema a se manter como no mercado. Você vê, esse filme aqui faturou quase 400 milhões, 350 milhões na primeira semana, primeiro fim de semana que foi lançado. Bom, uma outra coisa que eu queria registrar, que me preocupou isso aqui, como ex-radiodifusor, agora não sou mais, mas está na cabeça, né, é que a BBC já está desenvolvendo um sistema para substituir o sinal do ar, distribuído por banda larga, o que eles chamam de multicast, utilizando várias características, mas com o objetivo, o Centro de Pesquisa da BBC, o objetivo é substituir o pesquisador que apresentou essa palestra, não sei se a Liliana viu, ele falou textualmente, ele recebeu uma encomenda de desenvolver um sistema para substituir o sinal do ar, o que mostra uma preocupação com a continuidade do sinal do ar, com a briga pelo espectro que está no mundo inteiro e que, se os radiodifusores realmente não reagirem, vão perder os seus espectros. E a reação da BBC, para mim, é muito preocupante, porque a BBC é a principal radiodifusão, principal emissora na Europa, já meio que abrindo, vamos dizer assim, aceitando uma hipótese de não ter sinal no ar. O sinal do ar todo passar para telecomunicações. No modelo multicast, né, no modelo onde você tem uma fonte distribuindo simultaneamente para todos os consumidores. À medida que, cada vez mais, a tendência, eu diria, que da televisão aberta, da televisão linear, é ter sinal ao vivo, coisas que são ao vivo, coisas que vocês têm que assistir naquele momento, como futebol, como esporte, como uma notícia emergencial. Não precisa ser ao vivo necessariamente. Mas, por exemplo, eu diria que um capítulo de novela da Globo é uma coisa mais ou menos ao vivo, porque é feito para ser assistido naquele momento. Eu acho que a vocação da televisão aberta, da televisão, seja pelo ar, seja pelo cabo ou pela banda larga, linear, é cada vez mais ao vivo. Um outro ponto aqui que eu registrei no IBC, também não é novidade, né? É uma tendência cada vez maior de tecnologias para que as empresas operem na nuvem, tenham a sua operação na nuvem, seja produção, distribuição. Isso é algo bastante disruptivo, vamos dizer assim, né? Lá no IBC tinha uma empresa de radiodifusão lá da Holanda, que já tem a sua operação. Eu não visitei, mas alguns dos nossos colegas da Globo foram. Não sei se o Paulo Henrique está aqui ainda, não. É uma empresa de radiodifusão que já tem a sua operação de produção toda na nuvem e também a distribuição na nuvem.
o que faz isso é um ponto interessante de reflexão, não só em termos de negócio para a empresa, como também reflexão para os profissionais, porque muda totalmente o perfil desse profissional que trabalha nas empresas. Aqui essa lista aqui não é exaustiva, mas é mais que uma provocação que eu botei e que eu fui me lembrando, que eu vi lá no IBC, de sopa de letras, mas que não é trivial. Eu acho o seguinte, se você olhar essa sopa de letras aqui, e se você não souber tudo o que significa cada uma dessas aí, e não só significa, mas não conhecer o que é isso aí, cada uma dessas siglas, eu diria que você não está preparado para tocar a sua empresa para o futuro. Se você tem dúvida e não sabe o que é alguma coisa que está aqui, se preocupe, porque você, como profissional ou a sua empresa, não estão preparados para enfrentar o futuro, seja empresa de produção, de distribuição, de televisão, o que seja. É, hoje, muito complexo o mercado, eu diria, muito complexo. Novas tecnologias, novos negócios, empresas se misturando. E eu marquei em vermelho aqui, mas focando especificamente a televisão tradicional, a radiodifusão, que é a maioria das pessoas que estão aqui hoje. Esses pontos são muito importantes conhecer e saber a evolução tecnológica e de negócio de cada um desses. Se você não souber isso, você não está preparado para tocar a sua empresa hoje. Porque cada vez mais cloud é importante, o OTT competindo, distribuição multicast, o 5G Cast, que é isso que eu falei anteriormente, que é já uma previsão de essa nova tecnologia de telecom trabalhar como broadcast, como transmissão de 1 para N, substituindo o modelo tradicional de distribuição de TV, do sistema normal de TV. O que pode acontecer, o que é viável, apenas um grande impacto nisso que as TVs hoje, as TVs tradicionais hoje, que há 50, 60 anos distribuem o seu próprio conteúdo, podem caminhar para deixarem de distribuir o seu conteúdo e ter que entregar para outros. Isso é um impacto de negócio. Eu não sei que tipo de impacto pode ser, mas é um impacto grande. A evolução para IP, né, de toda a área de estúdio e de distribuição também, e tudo que é tecnologia de IT, que é o que eles chamam de consumer out of shelf, ou seja, coisas que você... equipamentos que não mais são feitos para televisão. Você compra no mercado IT e aplica na televisão, e aplica no seu negócio, aplica na sua emissora para produzir, para distribuir. Ou seja, essa sopa de letra aqui é impressionante, e deve faltar muita coisa que está aí ainda, mas eu diria que, se tem alguma coisa que vocês não saibam, vão atrás, porque é importante. E, para terminar, apesar de todas as discussões que a gente faz, eu queria fazer uma reflexão aqui, que é o seguinte: a gente não lembra, mas há 10 anos atrás, nós ainda discutimos no Brasil se teríamos ou não HDTV. Tinha uma polêmica brutal, enorme, de se HDTV era apropriado ou não. Eu fui esse fim de semana na Fest, aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Barra Shopping, tirei uma foto e depois fui ver cada um desses aparelhos que estão à venda, todos são Ultra HD, todos. Ou seja, a gente não podia imaginar, 10 anos atrás, que uma loja já no mercado não teria mais TV Ultra HD TV. Todas as TVs são Ultra HD. Então, a gente discute muito de futuro e as coisas, às vezes, acontecem até mais rápido do que a gente imagina, né? Ok, era isso. Acho que eu cumpri o horário aí. Obrigado, Fernando. Muito obrigado pelas suas forças. Bom, pessoal, vem agora a palestra da Daniela. Vamos deixar para fazer perguntas juntos, tá? Muito obrigado, Fernando Bittencourt. Vou chamar a nossa diretora de marketing, Daniela Souza, para dar transformações digitais, e ela vai transformar todos vocês. Vamos ver. Esse Cristóvão, né, gente? É divertido estar aqui com ele, compartilhando essa manhã. Bom dia ou boa tarde, antes do almoço.
tentar dar um agito aí depois do Fernando, vai ser difícil, né, Fernando? Mas vamos lá. Então, aqui é o passador de slide. Então, eu queria agradecer o convite do Cristóvão, agradecer a presença de todos vocês, e vamos tentar se divertir um pouco nessa palestra também, para vocês ficarem mais animadinhos. Então, quando a gente fala em transformação global, evidentemente que o tema está associado à transformação digital, e não dá mais para ficar repetindo o óbvio, né? Então, se a gente acompanhar já há alguns anos, e se a gente acompanhar o Congresso da SET, que foi em agosto, a NAB, o IBC, e aqui na SET Sudeste, os outros regionais que nós tivemos também, já no Brasil, aí, no Sul, e também... Onde mais a gente teve? Sul? Nordeste, né? No SET Regional Nordeste. Basicamente, essa temática em relação à mudança de comportamento do consumidor, a chegada dos jovens, quem assiste televisão, quem não assiste, são temas correntes. Mas o que é importante a gente destacar aqui em relação a essa transformação digital, então, se a gente pegar um pouco o gancho do painel do início aqui, todo mundo falou um pouco sobre se a televisão aberta vai se perpetuar ou não, o Fernando trouxe alguns indicadores, se discutiu muito uma questão de uma relação que é aumento da audiência, mas não necessariamente a receita tem acompanhado o mesmo passo, né? Então, o que a gente está discutindo de maneira muito mais profunda hoje tem a ver com mindset. Então, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando de uma relação de negócios, e que a tecnologia ela efetivamente é um apoio para a transformação desses negócios, mas se a gente não mudar esse shift mental, efetivamente, de empresas que nasceram nativamente analógicas e são empresas tradicionais que hoje precisam concorrer com grandes tech companies, como já foi citado algumas vezes, esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, sem dúvida alguma. Então, esse quadro ele tenta ilustrar de uma maneira bem resumida o que vem acontecendo não só na indústria de mídia e entretenimento, mas no mundo como um todo, quando a gente começa a pensar nessa transformação digital. Então, esse primeiro desenho aqui, como vocês estão vendo, não sei qual que é o apontador, acho que é esse, o vermelhinho? Ah, vermelhinho. Né? Tem a ver com essa questão dos carros autônomos, que é uma realidade próxima. Para que isso possa acontecer, a internet das coisas vai ter que fazer uma revolução profunda, isso depende da chegada do 5G, para que a gente possa ter mais conectividade entre coisas, pessoas, máquinas, né? E significa que a nossa experiência enquanto seres humanos, principalmente em grandes metrópoles, ela tende a mudar completamente. Porque o tempo que a gente gasta hoje no trânsito, para quem mora no Rio, mora em São Paulo, ou grandes outras cidades espalhadas pelo mundo, é que a gente passa 2, 3, 4 horas no transporte. Significa que aqui vão ser telas também. Telas para entretenimento, telas para estudo. Ou seja, essas 2 horas que a gente consome hoje no trânsito, a gente vai poder utilizar o tempo, né? Então, a gente vai ter um ócio, que coisa incrível. Vai ser fantástico quando essa questão acontecer. Esse outro desenho tem a ver com a chegada das impressoras 3D, que já fez um barulho, não é uma novidade para ninguém, mas ela vem revolucionando uma série de indústrias. Então, um bom exemplo é uma companhia na China, que já vem construindo um prédio de 3 andares com peças como se fossem Lego, através de impressão 3D. Né? Essa é uma grande revolução também na indústria. Aqui não precisa falar, é óbvio, né? Esse aqui não precisa comentar, a imagem de estudo. Essa outra imagem, que tem a ver com esse papel e um tablet, acho que o Paulo Henrique ele comentou, eu nem sabia que a Globo já usava esse tipo de automação de notícias, principalmente para você dar a questão da personalização, é que grandes companhias vêm usando, efetivamente, a automação, em certa medida, para substituir editores de texto por máquinas, principalmente onde a gente tem dado estruturado, como é o caso de esportes, que foi citado pelo Paulo Henrique, o mercado financeiro. Então, uma máquina dessa consegue produzir 1000 notícias por hora. Então, a personalização, que é uma grande tendência, você começar a falar um para um, isso, sem dúvida alguma, só é possível. Até pegando o gancho também do Sérgio, que ele colocou uma frase do Chris Anderson, né, em relação que a dificuldade do broadcaster é colocar 1 milhão de conteúdos para uma pessoa. Né? Então, a automação, sem dúvida alguma, ela pode trazer esse tipo de benefício. Uma outra coisa, alguém sabe quem é esse rapazinho aqui? Não sei se está aparecendo vermelhinho aqui. Alguém sabe quem é esse rapaz? Não, quem tiver menos de 30 não pode falar. Só quem tiver mais de 30 pode falar o nome dele. Quem é? O Whindersson Nunes, exatamente. Vocês sabem quem ele é? Eu não sabia até pouco tempo atrás. Ele é uma celebridade. Esse cara é um milionário, é um novo rico, né? E que, basicamente, a base dele de audiência está dentro de canais digitais. Ele é o maior youtuber do Brasil. Né? Então, esse é um cara famoso. Esse é bem interessante. Ele cobra hoje, da Procter & Gamble, R$200 mil para usar um Presto Barba no banheiro dele.
né? Então, o que é o valor da marca hoje, a relação das marcas com as suas próprias audiências? Então, é claro que eu acho assim, todos os modelos eles têm sua característica própria. A gente fala da TV aberta como, evidentemente, um meio de comunicação de massa, mas não dá para negar a ascensão desse perfil, não só de novas celebridades, como, principalmente, esse nível de relação, né, de camadas de nicho. Bem, o que mais? Aqui as FANGs, eu acho que não preciso falar. As tech companies elas vêm revolucionando o mercado. O próprio diretor, o CEO da Mercedes, soltou uma frase esses dias que eu achei interessante. Ele falou, olha, a minha preocupação no futuro para a permanência da Mercedes não é mais a Volkswagen. A minha preocupação é o Google, é a Amazon, é a Apple, é a Tesla. São companhias que até então não eram concorrentes, porque elas vão investir em carros autônomos efetivamente, né? Essa aqui também, lá no IBC se falou muito disso. Eu nem tinha noção que era uma realidade tão próxima. E, por incrível que pareça, eu comecei a perguntar, e me parece que no Brasil algumas pessoas já estão usando essa experiência, né? Quem usa algum tipo de serviço de ativação de voz em casa? Para acender luz, apagar? O que você usa, Adilson? Eu uso Alexa junto com o Whisper. Uau! E você faz o que em casa com isso? Comanda a piscina, boiler, acende todas as luzes, qualquer lugar que precisar, ou de forma automática ou sem comando. Que bacana. Então, essa questão da ativação de voz é uma coisa também que até então parecia muito distante, que é uma forma transparente de pessoas e máquinas poderem se comunicar. E o Adilson aqui, como você é plugado, viu? Parabéns, Adilson. Esse sujeito foi fundador da SET, não foi? Então, parabéns, viu? Muito bem, Adilson. Eu ainda não uso nada disso, viu, gente? Mas estou aqui falando um pouco sobre isso. Bom, muito bem. E aqui, só para poder fechar esse quadro, esse sujeito ele representa o empoderamento das pessoas em relação à produção de conteúdo. Todos nós hoje somos produtores de conteúdo. Não é à toa, não sei quem citou, a Liliana citou, que o Facebook acabou de lançar o Watch TV. Então, ele acredita, né, principalmente nesse movimento de conteúdo pessoal, uma coisa mais privada, porém ao vivo. Então, no Facebook, de cada 5 vídeos publicados... Não, como é que é? De cada 5 vídeos publicados, 1 é live, né? E a maior, evidentemente, circulação e compartilhamento dessas informações tem a ver com conteúdo ao vivo publicado dentro dessas redes sociais. Bom, eu acho que é isso. Para a gente começar, foi um bom resumo aí, né, de tudo que todo mundo falou. Um dado importante. Diante dessa transformação digital, tem um estudo do World Economic Forum que ele prevê o seguinte, que, em 2030, a classe média ela vai ter quase 5 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Então, o que acontece com essa classe média? O que ela espera? Ela espera a economia de tempo, ela espera entretenimento, ela espera educação, ela espera serviços cada vez mais facilitadores para preencher o tempo, evidentemente, dela, até porque ela vai ter recurso para gastar um pouco mais. E esse crescimento de classe média está muito associado em países como o nosso. Brasil, Índia, Rússia, China, entre outros. Isso aqui tem a ver um pouco... Isso aqui tem a ver um pouco também, é o mesmo estudo do World Economic Forum, que ele fala um pouco em relação à transformação digital, especificamente na indústria de mídia. Ele conta uma historinha lá da década de 90, eu já venho falando disso há bastante tempo, que foi aquele momento do Napster, todo mundo... Quem fez compartilhamento de Napster aqui? Pouca gente. Nossa, pouca gente. Ninguém mais compartilhou música ou pirateou nada naquela época? Tá bom. No início dos anos 2000... Vocês estão mentindo, viu? Vocês estão mentindo, eu acho, mas tudo bem. Aí, no começo dos anos 2000, essas empresas, principalmente naquela época, a gente não tinha banda suficiente, então a gente compartilhava música, né? E essas companhias, o lobby forte que existia aí das gravadoras, principalmente, começou a perceber que isso poderia ser uma tendência. Então, evidentemente, surgiu lá um gênio, que foi o Steve Jobs, que está exatamente o que a gente vive agora. Então, ele trocou. Esses dias eu ouvi do Roberto Franco uma coisa lá no Congresso da SET que eu achei fantástico. Ele falou, olha, o problema da indústria de mídia é que a gente vai trocar dólares por cents. E é exatamente isso. Como é que a gente pega um dinheirão grande que entra hoje e transforma em vários dinheirinhos pequenos que vão passar a entrar? E a indústria de música foi o que aconteceu. O que ele fez? Ele reinventou a cadeia. Ele falou, olha, todo mundo vai continuar sendo remunerado, desde a gravadora, o artista... só, eu acho, né? E o artista, porém, ele começou a vender música por 99 centavos, e aí o artista teve que ir muito mais para a rua. Então, hoje, o artista, infelizmente, ele não ganha dinheiro mais com venda de música, ele ganha dinheiro com show, né? Ou, evidentemente, se ele faz algum tipo de licenciamento, uma aproximação de marcas e assim por diante.
A terceira onda, que aconteceu agora na segunda metade do nosso novo século, tem a ver com a chegada, evidentemente, da explosão das redes sociais, a questão do uso dos smartphones. O Fernando mostrou aqui, né? É impressionante, principalmente os jovens, como esse consumo é efetivamente muito mais intenso do que em qualquer outro dispositivo mais tradicional. E a última, que é a quarta revolução que a gente não vive ainda, só a Dilson Pontes Malta está vivendo aqui, pelo jeito, né? A revolução aí da interação de voz, mas tem a ver com a internet das coisas e, consequentemente, um conceito chamado living services, que é o quê? É você ter, na sua casa, no seu escritório, a capacidade de ativar coisas através de voz. E isso é uma grande preocupação, eu diria, porque imagine, se eu tenho lá um serviço como o Globoplay, aí eu tenho o Netflix, aí eu tenho o SBT Play, Record Play, HBO, e assim por diante. Eu vou acionar o conteúdo que eu quiser através da minha voz. E claro que ele vai estar associado a algum tipo de modelo de negócio de alguém. Então, essa questão, especificamente da ativação de voz, lá no IBC, era um dos hot topics, assim, porque ele vai transformar a maneira como a gente busca coisas, né? Então, o que o Adilson já faz com a estrutura elétrica da casa dele, de áudio, a gente vai poder fazer isso com conteúdo. E aí a gente traz uma outra questão que está muito associada às marcas. Hoje, quem alimenta a nossa cadeia tradicional de televisão são os anunciantes, as grandes marcas. E, cada vez mais, por isso que elas investem naquele menino, tipo o Whindersson, né? Elas querem ter uma relação direta com o seu próprio consumidor. Se as coisas estarão conectadas e poderão falar conosco, como é que essas marcas vão usar? Por exemplo, é um exemplo que eu sempre cito, amanhã é o aniversário do meu casamento, e eu já tenho uma geladeira toda conectada. Ela vai me dizer, olha, Daniela, acabou o creme de leite, acabou o leite, acabou a manteiga. Você gostaria que a Nestlé mandasse entregar via pão de açúcar? Isso é possível, o que eu estou dizendo, isso é realidade, quando a gente começa a pensar em living service. Significa que a marca vai poder falar cada vez mais diretamente comigo, enquanto consumidora, e fazer uma venda direta. Então, essa questão do ROI, que se discute tanto, né, é uma coisa incrível. Claro que existe uma questão de construção de marca, existe toda uma competência específica da área de comunicação e marketing, que eu não sou especialista, apesar de ser a diretora de marketing da SET. Mas isso vai, sem dúvida alguma, revolucionar a maneira como a gente vive hoje, né? E, evidentemente, a nossa indústria também. Aqui é um outro dado, da última pesquisa que foi publicada pela Devon Croft, que, como vocês sabem, né, ela pesquisa mais ou menos 100 países, 100 mil profissionais espalhados pelo mundo inteiro, e que ela faz algumas perguntas-chave. Essa, em especial, tem a ver com a preocupação desses profissionais em relação ao futuro. Se você tivesse que colocar dinheiro a título de investimento, quais são as suas maiores preocupações, né? Então, se a gente olhar desde 2010 até 2017, esse item 1, que tem a ver com distribuição de conteúdo em multiplataforma, ele permanece. E não quer dizer que nós resolvemos esse problema, em definitivo, porque talvez o grande desafio é o modelo da monetização. Essa foi uma outra grande discussão no IBC. Poucas empresas conseguem efetivamente ter uma rentabilidade que se sobrepõe ao negócio tradicional. A questão é como ter uma convivência equilibrada e você poder fazer o shift ao longo do tempo, né? A outra preocupação tem a ver, todo mundo já falou, o Fernando falou também, sobre a questão de redes em IP, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, produção de 4K e o uso da nuvem e o conceito da virtualização. Aqui é só um exemplo, que já foi citado por alguns, o Netflix é impressionante, mas a gente não para de falar dele, né? Mas isso aqui foi uma experiência recente, uma informação recente e, ao mesmo tempo, contraditória, né? A primeira tem a ver com a Comcast. A Comcast é a maior operadora de Pay TV nos Estados Unidos. E ela é dona da NBC, ela é dona da Universal e assim por diante. O que ela fez? Ela entendia o Netflix como um grande inimigo. E ela resolveu lançar um set-top box que, quando você chega na sua casa, ao invés de ter aquela coisa chata do controle remoto, que clico no Apple TV, depois eu não tenho o que você tem, né, Adilson? Então, eu tenho que clicar no controle remoto. São 5 ou 6 controles remotos diferentes. O que ela falou? Olha, eu prefiro que esse meu inimigo se torne um amigo. Eu quero ele próximo de mim. Então, surgiu-se uma expressão chamada frenemy, ou seja, é aquele amigo-inimigo, ou inimigo-amigo, né? Então, é melhor ter ele perto de você para você tentar diminuir o teu churn, efetivamente, que é o corte dos cabos, e a navegabilidade dentro
desse set-top box da Comcast é transparente entre o conteúdo que ela empacota, os 300 canais, mais ou menos, mas que a gente assiste só 4, né, Fernando? Mais o Netflix, e, mais recentemente, ela fechou uma parceria com o YouTube, e o YouTube também você tem navegabilidade aqui dentro. Então, por exemplo, se eu estou vendo um conteúdo, sei lá, um House of Cards, que é do Netflix originalmente, distribuído por ele, mas está nessa plataforma da Comcast, eu consigo navegar dentro do YouTube com sugestões que ele já me indica em relação a memes, brincadeiras ou outros conteúdos associados à questão aí do Game of Thrones. Paralelamente a isso, se a gente olhar a Disney, como o Fernando mencionou, todo o conteúdo dela, ou grande maioria, estava licenciada para o Netflix, e há 2 anos atrás, 1 ano e meio, ela comprou uma companhia de OTT chamada Bematech, ou Bematech, alguma coisa assim, não me lembro o nome agora. Ela pagou quanto? Como chama? Bematech. Ela pagou 1,5 bi por essa empresa, ou 15 bi, agora também estou rindo com os números, hein? 15 ou 1, tanto faz, não importa. A questão é que ela investiu alguns bilhões, né, justamente para trazer tecnologia. E aí ninguém sabia o porquê. Olha, por que será que ela comprou essa empresa? Era óbvio que tinha uma estratégia por trás, que era lançar a sua plataforma própria e o licenciamento do seu próprio conteúdo. Então, ela anunciou que, em 2019, quando acabam esses contratos com o Netflix, ela cai fora do Netflix e lá lança o seu conteúdo próprio. Tá? Então, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que uma Comcast quer se aproximar de um inimigo, uma Disney, que é dona do seu próprio conteúdo, e aí a gente volta nas questões de sempre, que o conteúdo é rei, etc., ela quer se afastar desse inimigo, para que ela possa ter uma relação direta com o teu consumidor e trocar dólares por cents, porque é essa relação que ela vai ter com seus assinantes. Bem, aqui é um outro dado que é interessante também, que aí a gente vai lá para o lado das marcas, como a Nestlé, é um gigante mundial, vocês sabem disso, talvez um dos maiores, não sei se um dos maiores anunciantes, mas, sem dúvida alguma, potência, né, do mundo da alimentação. E ela, aqui no Brasil, ela lançou o que ela está chamando de Content Factory, que é uma fábrica de conteúdo dentro do seu próprio ambiente, né? Então, isso mostra um caminho em que ela vai começar a apostar em criação de conteúdo próprio, claro que uma linguagem específica, possivelmente para usar em plataformas digitais. E um outro dado relevante é que, quando você pega essas tech companies, como Facebook ou Google, esses caras, dentro da Unilever, da Nestlé, lá nos seus QGs, esses caras colocam uma tropa, um batalhão de pessoas para ajudarem a construir marca, identidade e conteúdo dentro dessas grandes marcas, né? Então, isso é uma realidade que talvez os broadcasters tradicionais não tinham até então essa relação, porque a gente sempre teve um intermediário da criação, que são as agências. Então, essas relações como um todo tendem a se modificar muito fortemente. Aqui é só um exemplo, trazendo a Band e a Polishop. A Polishop é um varejista brasileiro, vocês sabem disso, e ela tem uma característica já há muitos anos, há mais de 15 anos eles fazem isso. Eles são um content factory para tudo. Eles são TV, são produtores, são agência do seu próprio conteúdo, né? E o curioso é que esse produto é a Miss Brasil. Quem assistia a Miss Brasil quando era criança? Ó, a grande maioria. Quem não assiste Miss Brasil nos últimos 5 anos ou 10? Ninguém assiste, ou não assistia. Então, vocês vão lembrar que isso aqui era um programa glamour total, assistir a Miss Brasil, porque depois ela concorria à Miss Universo, lembram disso? E esse negócio foi se perdendo, né? O que a Polishop fez? Ela pegou lá um produto, que na Band também estava um produto meio perdido, e ela falou, olha, eu preciso construir uma marca nova, que tem a ver com um produto de beleza, que ela foi licenciar. Me dá o seu Miss. Já que eu tenho essa característica como uma fábrica de conteúdo, deixa eu tentar dar uma roupagem nova para esse conteúdo que a Band tem e talvez esteja ali no cantinho. O que a Polishop demonstrou? Ela explodiu, essa é a verdade. A preocupação dela, e aí pode ser uma alternativa para os broadcasters, acho que o Raimundo falou nessa questão, como é que o departamento comercial vai se posicionar? Então, a gente tem, imagina, a gente tem um meio de comunicação de massa que consegue falar para milhões simultaneamente. O que a Polishop fez? Ela comprou um produto, não pagou nada para a Band, mas falou, ó, todo o custo é meu. A Band poderia ter feito isso. Não sei exatamente os detalhes do negócio, mas a Band poderia ter tido essa grande ideia. Ela usou a televisão aberta como um eixo de divulgação de marca,
E toda a amplificação que ela conseguiu nas redes sociais, essa conversa se estende até hoje. Tanto é que, se vocês pegarem celebridades negras da Rede Globo, elas fizeram divulgações das suas próprias redes sociais pessoais sobre a primeira Miss Brasil negra, que foi eleita no ano passado. E me parece que esse ano também foi a Piauí, né? Eu não sei se foi do Piauí, mas isso aqui foi 2016. Né? Então, isso aqui é uma realidade de uma marca que ela acredita, sim, na comunicação de massa, mas não só nela. Se ela tivesse feito, efetivamente, um projeto só pensando na televisão aberta, naquele pequeno quadro que ela tem, semanal, e, efetivamente, na apresentação do resultado da Miss, ela não teria tido a repercussão e o sucesso que, efetivamente, ela conquistou. E essa Miss virou um produto. Hoje é a garota propaganda dessa tal marca de cosméticos no Brasil. Bem, então, para fechar, quando a gente começa a falar em transformação digital, só retomando um pouco a questão do mindset, a gente pensa em 3 pilares. Isso aqui em qualquer tipo de indústria, não só na nossa. Tá? A primeira tem a ver com a transformação do negócio. Então, sem dúvida alguma, na cabeça, tentar repetir o negócio tradicional em um ambiente digital vai dar errado. O Fernando trouxe um quadro daquela SGR, né, que é uma empresa lá do norte da Europa, um broadcaster, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, se eu tentar simplesmente pegar os meus processos tradicionais, na cadeia inteira de produção que ele tem, da produção até a distribuição, e ele tentar levar isso para a nuvem do jeito que é, sem repensar os seus processos e sistemas para ser aplicado na nuvem, não vai dar certo. Né? Então, a transformação do negócio, a tecnologia está ali para poder dar o apoio. Acho que foi o Paulo Henrique que falou um pouco sobre isso também. O outro pilar da transformação digital tem a ver com a experiência do cliente, daqui a pouco eu vou falar mais, e a digitalização, efetivamente, das operações tem a ver com a questão da virtualização, nuvem, IP e assim por diante. Então, aqui é só, né, tem que citar a Globo, sem dúvida alguma, com o Globoplay. É um bom exemplo de uma transformação de negócio. Cada vez mais nos parece que a Globo vai investir muito na questão de produção de conteúdo. Então, independentemente do que é TV, se é a tela do celular, é um Smart TV, é uma tela grande na sala, né? Ou qualquer outra coisa, ou a tela da geladeira, por exemplo, ou a tela do carro, quando tiver os carros autônomos, efetivamente o conteúdo é quem tem seu valor. Então, isso aqui é um bom exemplo de um modelo de transformação. Né? O segundo tem a ver com o SBT. Lima, puxei teu gancho aí da iniciativa do SBT, que realmente saiu uma nota semana passada, que ele se tornou o maior canal de TV do mundo no YouTube. Não sei se o SBT está ganhando dinheiro ainda, nem sei se a Globo está ganhando dinheiro ainda também com o Globoplay, mas são iniciativas como essa que vão apoiar, efetivamente, essas empresas para que elas consigam fazer o seu shift, o que não vai ser fácil, trocar dólares por cents. Né? Esse aqui é um outro exemplo do Netflix em relação ao uso de algoritmos, e aí vem na experiência do cliente. Então, o que o Netflix faz? Ele tem, mais ou menos, 2.000 grupos de perfis de pessoas para ele poder começar a produzir séries. Então, através desse conceito, né, do que é o algoritmo, do que eu assisto, em casa tem 5 pessoas, cada um tem um quadradinho. Então, ele sabe o que eu assisto, o que os meus filhos assistem, e assim por diante. Né? Então, o que ele faz? Esses 2.000 grupos, cada um de nós se enquadra em mais ou menos 5 perfis, e ele, ali, com os algoritmos, vai ajudando uma discussão para a produção, efetivamente, de conteúdo, e cada vez mais você poder endereçar esse conteúdo. Acho que muitos de vocês já ouviram falar que o House of Cards foi isso. Né? Olha, quais são os atores que eu contrato, que temática e que diretores, que, se eu reunir esse povo todo, um bom roteiro, esse negócio pode dar certo. E deu super certo. Né? Esse é um dos exemplos que o Netflix usa. Tá? E, para finalizar, a questão da digitalização das operações. Esse quadro, tomei liberdade de pegar lá no IBC também. Foi um quadro da Cisco, eu só dei uma mudadinha em algumas coisas. Mas o que eles falam é o seguinte. Então, pensando no pilar. Primeiro é transformação do negócio. O segundo é a experiência do usuário. Porque não adianta, né? É mais ou menos assim. Quem nunca usou Internet Banking aqui? Quem nunca usou e-commerce? Não existe. Nunca usou? Não. Então, você é a exceção, né, aqui no nosso público. Mas significa que nós temos a experiência digital. A gente sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Né? E, quando a gente começa a olhar para esse mundo do que você vai efetivamente entregar para o teu usuário, que tem a ver com a experiência do cliente ou do usuário, se você vai entregar um aplicativo que ele trava, ou que ele dá quit, ou que ele desaparece, você sabe o que é uma experiência digital positiva. Aquilo não vai servir para você. Essa é a verdade.
Então, esse cuidado nessa virada e uso da tecnologia é fundamental. E o último, que tem a ver com a digitalização das operações, que são os 3 pilares da transformação digital, a gente pode dizer que a gente teria assim, 3 fases do nosso negócio de televisão tradicional. O primeiro tem a ver com uma transição do SDI para IP, justamente para a gente poder ter simplicidade e ter a prova de futuro, como a gente começa a falar em produção de conteúdo em 4K, em 8K. Se a gente mantivesse a estrutura em SDI, isso não seria possível, né? O segundo momento, e aí tem a ver com uma revisitação de processo, porque não adianta simplesmente você buscar virtualização e uso de nuvem se você não repensar a tua engrenagem como um todo, os seus processos de negócio, principalmente, tem a ver com o uso, né, da virtualização em nuvem, porque, afinal, são os benefícios que a gente tem. Ele é fácil, escalável, barato, aí é uma coisa que a gente tem que ponderar, né? Essa troca de modelo de CAPEX por OPEX. Acho que a Liliana usou uma palavra que eu gostei, nem não tinha ouvido isso lá no IBC, que foi a desmaterialização. Deixa de comprar lata e começa a contratar serviços efetivamente em nuvem, né? Então, é um período que a gente vai ter de transição e que essa coisa vai funcionar híbrida ainda. É assim que as empresas estão se posicionando, a não ser a camada da distribuição, que essa sim pode estar totalmente em nuvem. O Netflix é um excelente exemplo disso, né? Ele está 100% hoje depositado na Amazon. E os processos de negócio em torno do conteúdo também, como transcodificação, billing e assim por diante. E a última, que talvez seja a mais difícil de todas, e que eu acho que fez parte aí do painel da manhã, tem a ver com uma reimaginação, efetivamente, de formatos, né? Porque se você vai começar a entregar para janelas diferentes e para públicos distintos, que você precisa continuar conversando com essa audiência como um todo, como é que você repensa? Então, a Globosat, por exemplo, recentemente fez um evento bacana e ela montou um hub novo chamado View. Tem alguém da Globosat aqui? Depois, se vocês quiserem comentar, se vocês puderem, eu não sei, mas é exatamente, olha, vamos tentar pensar no modelo de startup, começar a falar uma linguagem nova, começar a contar a história de uma maneira diferente, porque isso tem valor, a contação de história, né? Mas o formato também é fundamental. Bem, então aqui, pessoal, basicamente é o que a gente tem aí eu tenho para compartilhar. Isso aqui é só um exemplo, principalmente grupos de comunicação, aí pegando o exemplo do Paulo Cano, ele falou muito sobre a questão das afiliadas. É muito comum as afiliadas terem vários veículos, né? Terem jornal, rádios, televisão aberta e assim por diante. E cada veículo tem o seu negócio próprio, né? Tem sua área comercial, tem sua área de produção, tem sua área técnica. Então, é muito importante. Hoje já vem o movimento, a Band vem fazendo isso, a Globo vem fazendo isso, que é uma integração entre rádio, TV, jornal, o uso, né, dos recursos que você tem disponíveis, não só tecnológicos, mas como humanos também. Então, isso aqui é só um diagrama macro de como você poderia, pegando o gancho também dos nossos colegas aí da manhã, tentar a tecnologia buscar uma redução do seu custo operacional, do seu investimento em tecnologia, para um melhor reaproveitamento disso em todas as áreas. Tá? Bom, então, para fechar, eu só queria colocar aqui uma frase do Michael, não sei nem pronunciar o nome dele, Handgen, talvez, que ele é o diretor de conteúdo da Disney, e olha que paradoxo, né? Lembram que ele vai sair do Netflix, né? A Disney tem essa meta agora. Mas agora, recentemente, não faz nem 2 meses essa frase, ele diz o seguinte: nós queremos ser parceiros das plataformas. É claro que ele está falando de Google, Facebook, né? A maior parte do dinheiro de publicidade online está indo para o Google e Facebook, então não queremos brigar. Então, essa é uma questão aí para ficar como reflexão. E, para fechar, eu vou colocar um vídeo que ele vai puxar alguns ganchos. O primeiro tem a ver com a característica do Rio de Janeiro, a importância dele, efetivamente, não só no conteúdo, na questão da produção de conteúdo, mas, principalmente, essa coisa emblemática que ele é em relação ao próprio Brasil, né? Quem nos vê de fora olha, em primeiro lugar, evidentemente, para o cenário do Rio de Janeiro. A segunda coisa, que tem a ver com quanto mais qualidade na produção que você tiver, o conteúdo, sem dúvida alguma, ganha um valor. Então, o vídeo que eu vou mostrar é do YouTube Space Rio, que é um grande centro de produção que foi lançado agora em agosto de 2017. Quem tiver oportunidade, vale a pena conhecer. E ele demonstra o seguinte, que essas celebridades desconhecidas estão fazendo muito barulho. O Google não é ingênuo, muito menos o YouTube. Eles investiram milhões para disponibilizar esse parque de produção gratuitamente para os YouTubers, né? Então, vamos rodar o vídeo, que eu acho que ele vai ser uma boa amostra para fechar nosso bate-papo aqui.
Obrigada, pessoal. Muito ótimo. Excelente palestra. Perguntas para o Fernando Bittencourt e para a Daniela. Tem uma do Roberto Salvi aqui. Roberto Salvi, a pergunta tem que ser rápida, porque todo mundo com muita fome. Bem rapidinho. Fernando, vai fazer 10 anos que nós estamos no digital. O que vai acontecer com o nosso sistema digital? Eu acho que vai durar mais, vai ficar no ar aí mais 20 anos, eu acho. Sem nenhuma alteração, sem nada? Não tem. A alteração agora, se tiver que fazer, tem que começar um novo sistema, né? Esse aí já é como tudo na TV aberta, né? A TV analógica levou 50 anos. Você não tem como mudar. Você não tem... A oportunidade de mudar é muito pequena. Você tem um legado, né? Então, a discussão que já teve aqui hoje de manhã e até agora é se vai haver necessidade de se começar um novo sistema ou se realmente o 5G vai integrar tudo e vai servir como um novo sistema digital e distribuir no modelo broadcast, que eu acho que esse modelo vai continuar durante... Isso, para mim, eu acho que não tem... O modelo de 1 para N sempre vai ter conteúdo para isso. Assim, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, um Super Bowl, são eventos de 1 para milhões. Esse modelo tem que ser um modelo linear de distribuição, seja pelo ar, seja pelo... Não pode ser unicast, porque não é economicamente viável. Então, haverá sempre conteúdo que justifique o sinal. Eu acho que distribuição maciça, né? Agora, se vai ter um novo sistema de substituir o atual, é uma discussão complicada, porque não tem espectro no mundo inteiro. O espectro, cada vez mais, ele está sendo entregue para a distribuição de telecom. Eu não noto, aí é uma questão política, nenhuma reação forte da radiodifusão em um lugar do mundo. Essa reação da BBC, por exemplo, eu fiquei assim... Quer dizer, à medida, a BBC, aparentemente, já entregou os pontos, já está discutindo um modelo de distribuição de massa pela banda larga. Aparentemente, eles já estão achando que não vão ter condições de ter sinal pelo ar. Mas eu diria que é uma questão política das empresas, porque conteúdo vai ter sempre, né? Saber produzir conteúdo, a gente sabe, as empresas no Brasil sabem, uma BBC, uma Globo, uma SBT, sabem produzir conteúdo. A grande discussão é a seguinte: elas vão continuar com a distribuição na mão delas ou vão ter que entregar para outros? E aí tem um modelo de negócio político que é interessante analisar, né? Se elas tiverem que entregar para outros, claro, vai continuar ganhando, vai continuar tendo oportunidade de negócio, mas vai perder um braço que, historicamente, foi muito importante, que é a distribuição, né? Ok, Fernando. Só uma comparação. Nós conhecemos a televisão em branco e preto e tivemos a televisão colorida, que foi colocada no mesmo sistema do que a branco e preto. Não
existe a possibilidade de, no sistema digital, ser criado alguma coisa que possa manter o mesmo padrão, mas passando mais informação para o telespectador? Olha, usando o exemplo dos Estados Unidos, que a gente ouviu falar no IBC, e o pessoal está discutindo, a Sinclair, vários, o que eles estão pensando em fazer? Eles estão pensando em juntar várias empresas de radiodifusão, que ocupam vários canais de televisão, se juntarem e, num canal único, transmitir 2, 3 programas em alta definição e liberar espaço, liberar espectro, para que eles possam começar, nesse espectro liberado delas próprias, um novo modelo, o ATC 3.0. É isso que nos Estados Unidos eles estão pensando. Evidentemente, vão sacrificar o modelo, vão sacrificar, de alguma maneira, a transmissão atual, porque vão se juntar 2, 3 no único canal. Mas é uma maneira de liberar espectro sem pedir a ninguém, e isso aí o FCC, aparentemente, não sei se a Eliana pode comentar alguma coisa adicional, mas, pelo que eu entendi, o atual chairman do FCC é simpático a essa atitude, ou seja, deixar o mercado se resolver. Vocês querem começar o ATC 3.0? Pode começar, se junte todos num canal só e libera espectro. E aí vai fazendo a transição até que mata o atual e fica com só o sistema novo. Acho que isso aí pode ser um modelo. Obrigado, Fernando. Perguntas para a Daniela? Não, só comentando essa questão dos Estados Unidos, no caso, eu vejo o seguinte, que nem os Estados Unidos, nenhum outro lugar do mundo pensa em fazer uma televisão que seja só uma diferença assim, de tecnologia de qualidade mais, né? Então, todos já pensam em uma televisão em que mude totalmente o modelo do negócio. Esse modelo do negócio sendo um negócio que tenha distribuição para a massa, mas também pode ser muito mais personalizado, que possa mandar alguns programas e comerciais, quer dizer, que dentro do televisor haja uma convergência das duas redes, da de broadcast e broadband, para poder substituir comerciais, substituir programas, essas coisas todas. Quer dizer, um outro modelo que permite não só o broadcast para muita gente, mas também aquela coisa mais personalizada. Então, quer dizer, eu não vejo nenhum lugar do mundo que pense só em mudar para uma tecnologia de maior qualidade de áudio e vídeo. Eu acho que hoje, uma coisa que interessante foi falada no IBC, é que hoje já não se pensa mais que a gente tem que assim rumar a uma que ficar se preocupando com qualidade, porque qualidade é um dado, ou seja, ele é um pré-requisito. Tem que ter qualidade cada vez melhor, mas isso é só um pré-requisito. Além da qualidade, tem que ter muitas outras coisas, né? Outro modelo, um modelo de mental, de mudança de negócio total por causa da mudança dos hábitos. Mais alguma pergunta? Olha, gente, essa discussão aqui, nós estivemos lendo para fazer esse evento desde maio. Então, isso mexe com trilhões de dólares no mundo, que vem desde a indústria de cinema, mexe com tudo. Então, não tem resposta. Mesmo em eventos como a IBC, como a NAB, os pessoal jovem, vamos dizer assim, ele me questiona quando eu falo em sala, porque ele diz, não, isso aí é seminário de velho, cara. Por que não vem perguntar a gente? Entendeu? Ele não, até isso é duvidado, entendeu? Porque isso mexe com trilhões, não mexe só com emprego, com negócios, com escola, com profissão que estão ficando defasada, então é muito complicado, tá?